você faça o mesmo percurso e comece a caminhar mais rápido, mais rápido, mais rápido, até chegar ao dia que você vai ter que correr. Isso é verdade, estou dizendo para vocês. Se vocês ficarem na mesmice, fazendo caminhada, lá já tem um latim, né? Caminhada, todo dia, da mesma forma, o mesmo percurso, o mesmo tempo, na mesma velocidade, vai chegar algumas semanas que vocês estão perdendo tempo. A não ser que seja para esfriar a cabeça, para estressar o serviço, sair de lá ali, olhando a paisagem, tudo bem. Mas esperar que a caminhada vai te crescer, vai controlar essa pressão, ou qualquer que seja o outro benefício, sinto muito. Tá? Então, a primeira mensagem que eu tenho para vocês é que o exercício ele precisa ser aumentado gradativamente, visto que qualquer corpo, de qualquer idade, de qualquer sexo, vai se adaptando àquilo, tá bom? Então, vai ter que chegar um dia que vocês vão chegar a correr. Essa é a verdade. A gente vai falar, como que eu faço então para saber se está leve ou se está difícil ali a caminhada? Basta olhar se você consegue conversar enquanto você está caminhando. Se você consegue conversar, é errado. Já está uma intensidade que não vai te emagrecer, já está uma intensidade que não vai melhorar a colesterol, ou que seja, tá? A tática então é caminhar numa intensidade, num nível que você não consegue conversar direito, você vai ficar ofegante. Esse é o macetezinho, ok? Tranquilo? Muito comum, né, isso aqui? Principalmente mulheres, chega lá na academia, ou galera que faz academia. Guilherme, eu não vou fazer musculação porque eu não quero engordar, eu só quero emagrecer, e eu vou fazer então só esteira, bicicleta, elite, tudo mais, né? Musculação, eu pergunto para vocês, engorda, ou se não engorda, atrapalha o emagrecimento? Me ajudem aí, por favor. Alguém acha que engorda, levanta a mão? Alguém acha que atrapalha o emagrecimento? Eu não faço esteira. Bom, essa é um dos mitos, né, que se perdura desde muito tempo, mas ainda hoje a gente vê. Principalmente mulheres, como eu disse para vocês. A musculação, gente, ela é importante e essencial para que todo mundo tenha um emagrecimento efetivo e mais rápido. Pode parecer estranho, mas a musculação, primeiro, os homens aí ajudam. O que ela faz com o metabolismo? Acelera, esse é o primeiro efeito. Então, se acelera o metabolismo, faz você gastar mais energia, faz você emagrecer mais rápido. Só que, segundo, uma coisa que eu acho que ninguém pensa, qual é o segundo efeito que a musculação faz que ajuda no processo de emagrecimento? Queima gordura subcutânea. Ela estimula, presta atenção no que eu estou afirmando para vocês, ela estimula a queimar gordura de forma localizada. Ou seja, você pega lá as mulheres que fazem musculação, que gostam de treinar sua perna, né? Perna e bumbum. Fica lá o dia todo na academia, só na cadeira e no leg, cadê as pessoas, né? Quando elas estão fazendo aeróbico, seja bicicleta, seja esteira, seja natação, seja corrida, a parte em que elas trabalham mais na musculação, no caso das pernas e dos glúteos, está queimando mais gordura do que qualquer outra região do corpo. E o inverso é verdadeiro. Os homens, os coxinhas, né? Malha só em cima, segura para cima, peito, costa, bíceps, ombro, antebraço, não malha a perna, quase que nada. Quando eles vão fazer aeróbico, quando fazem, tentando emagrecer, eles queimam mais gordura na cintura para cima, nos membros superiores, certo? Porque a musculação, ela estimula a produção de proteína. E uma proteína específica lá no músculo, que eu não vou nem entrar em detalhes, ela estimula a queima localizada. Então, quanto mais exercício para braço eu fizer, mais eu vou estar queimando quando eu estou fazendo esteira, quando eu estou fazendo elite. Pode parecer nada a ver. Esteira é para a perna. Então, o que tem a ver? Meu braço está parado segurando esteira. Mas é verdade. O metabolismo fica tão acelerado naquele nível local ali, que você malhou, que quando eu estou fazendo esteira de bicicleta, eu estou queimando mais no braço, eu malhei mais braço. E aí, uma ressalva. Pode parecer o seguinte, então beleza, eu vou agarrar de fazer abdominal, vou fazer umas 1000 abdominal e vou correr direto para a esteira. Né? Esse seria o raciocínio. Mas não é. É uma coisa adaptativa, é a longo prazo, não é um efeito agudo. Bom, hoje eu quero queimar minhas panturrilhas, eu estou achando o batacão, está até feio quando eu estou andando de salto. Eu vou lá, faço uma corrida no meio, vou correndo com a bicicleta. Não é. É uma coisa adaptativa, você tem que malhar com uma certa periodicidade.
sem graça, mais chato para o gosto, mais maçante de se fazer, ajuda a emagrecer. Só fazer abdominal sozinho não emagrece nada. Você simplesmente vai firmar. Só que se você tem gordura na frente, você firma a camada inferior, que é o músculo, né? A gordura fica lá na frente. Então, não adianta nada. Então, é fazer abdominal e fazer aeróbio junto. Porque quando você está fazendo aeróbio, você tem que estimular e queimar mais na região abdominal. Então, abdominal sozinho não leva ninguém a reduzir circunferência abdominal. Abdominal com exercício aeróbio potencializa a queima de gordura na região do cinturão. Ok? Tá claro? Musculação não vai ficar forte para as mulheres, tá? Pode falar. No caso, para perda de peso, você faz musculação para depois fazer esteira? Então, Tem nada a ver. boa pergunta. Boa pergunta. A ordem interfere em alguma coisa para emagrecer? Fazer o aeróbico antes ou musculação antes? Alguém quer dar uma opinião aqui? Então, não interfere, porque como eu disse, não é agudo, você faz musculação lá e vai, é uma coisa de dias, você fazer vários dias, fazer exercício abdominal por vários dias, talvez até meses, somente depois desses dias que você vai começar a queimar. Não é uma coisa assim, ó, hoje eu vou malhar as costas aqui porque tá caindo uma pelada com 5 sutiãs aqui, tá? Então hoje eu tenho que queimar isso aqui, vou lá, faço remada, faço puxar, partiu esteira, não é assim, entendeu? É uma coisa de dias, e você vai estimulando, tá bom? Então, para emagrecer, tanto faz fazer musculação antes ou depois do aeróbico. A ordem não interfere. Agora, uma coisa é fato: você faz primeiro, está mais cansado, o rendimento é melhor. Se você faz segundo, o rendimento vai ser pior. Se eu faço aeróbico, a minha musculação não vou ter a mesma carga, a mesma motivação, não. Se eu faço musculação, eu não vou conseguir, talvez, fazer o mesmo tempo, a mesma velocidade, na esteira da bicicleta, certo? Fato. Poderia ser assim, musculação de manhã e caminhada à tarde? Pode. Não tem nada a ver? Sem problema. Ok? A musculação melhora a circulação. Somente um tipo de exercício. Existe um tipo de exercício, mas não é comum na nossa realidade, não. É um exercício isométrico, que é aquele que você segura o peso. Esses exercícios podem sim romper os vasos sanguíneos, seja artéria, seja veia. Mas essa musculação que a gente faz, dinâmica, cíclica, movimentando, melhora a circulação. Então reduz a incidência, a probabilidade de crescer os vasinhos. Ok? Bom, vou passar aqui rápido, gente. Então, qualquer coisa vocês vão. Ó, só para vocês terem noção, a pessoa entra na academia, então, a mulher faz musculação e aí ela vai pesar depois de 2 meses, não perdeu nada, tá o mesmo peso. Ela fala, desculpa, puta merda, mas vou embora. Ao invés de emagrecer, eu estou com o mesmo peso, morrendo de fazer dieta, estou aqui suando. É por causa do seguinte, gente. Aqui está muito escuro, não está dando para ver, mas o músculo pesa muito mais que a gordura com a mesma proporção, tá? Então aqui, ó, 2 kg de músculo equivale a isso, enquanto 2 kg de gordura equivale a isso. Então uma pessoa que começa a fazer academia, ela talvez não tenha um emagrecimento ou perdeu peso de forma rápida, porque o músculo vai pesar um pouquinho mais. Isso quer dizer que ela está ganhando, ela está pesando, certo? Mas se você for olhar pelas medidas, com certeza ela vai reduzir, tá? Então mulheres que não reduzem o peso de primeira avaliação, assim, alguns meses, talvez é porque o seu músculo está ficando mais pesado, mesmo você tendo perdendo gordura, o seu peso de balança vai ser o mesmo. Mas não quer dizer que você não emagreceu, emagreceu, só que o peso de balança não serve para nada, é só peso. Não sabe se é gordura, você não sabe se é músculo. Para isso precisa fazer uma avaliação física, ok? Uma dúvida aqui muito frequente, né? Bom, eu almoço lá, né? E aí? Senhorinha aqui, 3 passos. Depois de comer esses 3 passos, ainda tem mais 2 bombas de coca. Ou ainda água, suco de laranja e seco. A pergunta que eu deixo para vocês: ingerir algum líquido durante uma refeição, uma refeição pesada, almoço, janta, pode levar a pessoa a engordar? Levanta a mão quem acha. 0800, mão esquerda. Quem não acha? Quem falou depende? Vai lá. Depende da quantidade.
Tá certo. Tem mais alguma coisa? Ó, uma coisa é clara. Primeiro, a injeção de líquido junto com a refeição retarda o processo de digestão. Isso é claro. Só que o fato de demorar mais ou menos para fazer digestão e absorção não necessariamente implica em nada engordar. Só que o estômago de uma pessoa normal, uma pessoa não obesa, quando ele está em jejum vazio, ele tem mais ou menos um volume de 300 ml, ou seja, uma garrafa, um latinho como desse aqui, ó, vazio, sem nada. Quando a pessoa se alimenta, e aí ela não vai comer só 300 ml de comida, né? Dá sempre mais. O estômago se expande, geralmente atingindo 600 ml, certo? Ele duplica o volume dele. E aí, quando ele duplica, ele dá então a sensação de saciedade, tá? A pessoa então para de comer, perdeu a vontade de comer. Só que ainda tem as bombas de coca. Aí vem. Então não é mais 600, né? Expandiu, chegou a 900 ml, pegou para de 300. Então era para ficar só 600, mas esticou até 900. E aí você fez todo o processo de digestão e o estômago do ser humano, assim como qualquer outro mamífero, é igual um balão. Quando você estica ele e depois você tira o ar, esse balão aqui vai voltar a seu tamanho de origem, quando você comprou ele lá na loja? Não. O estômago também, então, depois de você estender ele excessivamente, ele não vai ter mais 300 ml, ele vai ter ali 400. Então, na próxima vez, para você duplicar ele de tamanho, para se sentir saciado, não é mais 600 ml. Quantos? Agora ele tem 400. São 800 ml de comida. Então eu preciso de um volume maior de comida para me sentir saciado, que pode levar a longo prazo a engordar, porque eu estou comendo mais comida. Só para vocês terem noção, pessoas obesas aqui, ó, como esse exemplo de insulina, quando elas vão fazer redução do estômago, cirurgia bariátrica, o estômago de pessoas obesas, obesos mórbidos, pode chegar a ter um volume distendido de 4 litros de volume. Ou seja, cabe 2 garrafas de coca lá na digestão dela, tranquilo. Mas imagina você ter que encher o seu estômago de 4 litros de comida. Isso vira um ciclo vicioso, tá certo? Então, ingerir líquido durante a refeição não necessariamente deve engordar. Só que se distender o seu estômago acima do normal, vai fazer com que você tenda a comer cada vez mais, que pode te levar a engordar. Ok? Claro? Reduzindo, meu estômago está desse tamanho e eu vou cada vez comer menos. Para que ele vá reduzindo o tamanho. Algo que esteja no que é. Mas suponhamos que em vez de comer 300, vamos de 200 e põe ideia, entre aspas, eu consegui 100 de água. Então agora o mexer vai diminuir. Ou não. Eu vai fazer a perder pensamento, eu comi muito muito. Sim. Mas diminuir menos de 300 não, porque eu já uso fisiológico. Então, a água nesse caso não vai engordar. Não vai. Pois é, mas ali o líquido, diferente de ser de qualquer. Aí você tem que levar em consideração se a água, se é coca, né? Coca é doce. Mas assim, falar a papila, que a papila vai mudar a condição Não, porque o mecanismo de saciedade, primeiro é mecânico, extensão do estômago. E segundo, através do mecanismo hormonal, onde você tem a digestão, absorção de gordura, e os anticorpos vão saber para repetir para sinalizar o engordar. Então, assim, primeiro, distensão hormonal, que é rápido. Imagina ter essa secretar o hormônio, ativar o hipotálamo para bloquear a sensação de fome e sem comer grandes volumes de comida. Então, primeiro, extensão do estômago, segundo, leptina. Esse negócio de papila não. Tá? Óbvio. Eu não sei se tem alguém que gosta de beber um vinho. Não, levanta a mão aí. Ninguém tem que tomar uma dietinha.
dá uma cortada na virilha. Atrapalha o crescimento muscular. Por quê? O álcool, ele tem um dos mais fortes radicais livres encontrados hoje na face da Terra, chamado de hidroxila. Radical livre é uma substância que tem o potencial de matar a sua célula, em especial a sua célula muscular. Então, quando você está lá treinando, malhando, suado, fazendo força, morrendo no tipo de treinamento, você está estimulando a produção de novas células musculares, para que o músculo cresça e se hipertrofie. Só que aí você pega o álcool no final de semana. Todas aquelas células podem ser mortas por esse tipo de radical livre, da hidroxila, que é encontrado no álcool. Então, atrapalha sim. E claro que é proporcional. Quanto mais você bebe, mais células musculares você vai perder. Infelizmente. Tem uma pergunta. E as mulheres? As mulheres, elas sofrem mais efeito do álcool, né? Ele vai ver lá Você sobre. pode usar o telefone, por favor? Às vezes fica meio. Brinde. Ficou tão ruim ultimamente, você não acredita. As mulheres, gente, as mulheres, não, mas claro que depende da mulher, né, também. Que capota mais fácil que o homem. Não é isso? Não é verdade? A mulher, você der uma dosinha de pinga e der a mesma dosinha para o homem, dependendo da mulher, uma mulher normal, no dia a dia, vai, logo a tração lá está deitada. Por que isso acontece? Tem a ver com o metabolismo. As mulheres, ela tem uma menor proporção da enzima degradante do álcool. Ou seja, o homem, quanto mais álcool ele bebe, mais essa enzima vai lá e digere e fraciona o álcool. E aí é menos álcool para você ser absorvido. Já a mulher, ela tem menos dessa enzima. Então ela absorve mais álcool. Certo? Se você der a mesma quantidade de álcool para o homem e para a mulher, no final das contas, a mulher bebeu mais, porque o corpo absorveu mais. Tá? Então ela vai sofrer mais as consequências. Então, homens não aproveitem dessa situação. É uma questão de genética, né? Isso aqui é muito bom também. O pessoal vai fazer caminhada ou vai fazer musculação, né? Por questões de praticidade, por questões de facilidade. Comer a banana é facinho. Vou fazer a vitamina, jogo banana, leite, sei lá, no cereal, bato lá, bebe no copo do liquidificador, né? Bom, eu pergunto a vocês: banana e leite antes do exercício, tem algum problema? Tem algum nutricionista aqui? Não? Fisioterapeuta? Educador físico? Bom, vamos lá. A banana, primeira coisa, vamos tirar aquele mito de que banana é bom para câncer, né? Isso aí é das antigas, lá quando o Guga jogava tênis, né? O Galvão Bueno falava: olha que beleza, Gustavo Kirten, nos seus intervalos, até comendo banana para prevenir a câncer. Não sei, eu acho que ele viu isso, porque não tem nada comprovado de que a banana previne a câncer. Primeira coisa, câncer, ou é desidratação, a pessoa está se hidratando mal, ou está transpirando excessivamente e não está repondo. Ou ainda, um despreparo físico. A pessoa não é acostumada a fazer aquele tipo de exercício e começa a fazer aquele tipo de exercício no qual ela não é acostumada e vai dar câncer, porque é um esforço novo, talvez bem mais intenso do corpo do que ele já está acostumado, tá? E não tem nada de câncer de fazer, principalmente, não sei vocês, mas no tempo da minha avó: nossa, traz um mimo aí, traz um mimo, põe um mimo na perna, não sei o quê, traz a tesoura, põe a tesoura lá, bate o pé no chão. Isso também não sinto muito, tá? Câncer é beber água, é fazer uma boa hidratação e ser fisicamente ativo. Eles falam que é um poucaço, porque na tabela que eu já ouvi falar isso. Isso, parabéns, é o que eu estava querendo escutar. Para você ter uma falta de potássio ao ponto de que leva a pessoa a ter cãibra, a pessoa precisa passar 2 dias em jejum. Eu acho que não é realidade de ninguém, a não ser o do exército lá, né? 3 dias sem comer, ele falou. Tá? Então, para você ter uma baixa de potássio ao ponto de levar você a ter uma cãibra, você precisa passar 2 dias sem comer nada. Então, é totalmente fora da nossa realidade. O leite, gente. O leite, o problema de se ingerir leite antes de um exercício, seja ele
seu corpo fazer a digestão. Então, quando você vai fazer exercício físico, você precisa de alimentos que se digerem rápido. Se você bebeu leite, dependendo da quantidade de leite, com um excesso de proteína, um excesso de leite, esse leite pode demorar até 3 horas para fazer a sua total digestão, certo? Então, quando você está fazendo exercício físico, está fazendo a digestão. E para ter digestão precisa de sangue. Então, fique comprometido o seu exercício, fique comprometido a sua digestão. Não é um tipo de alimento ou de bebida aconselhado, então, para antes do exercício, a não ser que seja bem antes, ok? Nem a banana. A banana também, depende, claro, da era. Mas a banana madura, ela tem um carboidrato de alto índice glicêmico, é um carboidrato inadequado para se consumir antes do exercício, somente depois. Qualquer fruta que não seja banana pode ser consumida antes. Só a banana, via de regra, tem carboidrato simples, de alto índice glicêmico, que causa hipoglicemia de rebote. Para você ter o caso da física. Não, porque ontem mesmo eu estive com a minha nutricionista e ela me disse para eu comer. Último caso, né, nas minhas aulas. No caso, aula de Zoom. Então, eu gasto muito, é um aeróbico muito elevado. A banana, para eu comer uma meia hora antes, justamente por causa do alto índice glicêmico. E a maçã, pera com casca, antes, uma hora antes, por essa questão de digestão. Então, qual é a recomendação? O alto índice glicêmico antes do exercício não necessariamente quer dizer que vai ser assim, mas pode te gerar uma hipoglicemia de rebote. Por quê? Por ser carboidrato simples, digere rápido, libera uma grande quantidade de glicose na corrente sanguínea, estimula o pâncreas a secretar muita insulina, a insulina vem e limpa toda a glicose em questões de minutos. Então, quando você vai entrar com o exercício, a sua glicose está mais baixa, talvez, do que antes da refeição. Mas a minha banana vem acompanhada assim. Sim. Mel e carne. Tudo bem, eu falo só da banana. E depende da época. Banana mais verde não, tá? Essa banana madurinha, tá? Ok? Então, esses dois alimentos, então, eu recomendo depois, principalmente se for banana madura ou leite. Por quê? Leite, proteína, bom para fazer a síntese proteica, e banana, porque é uma energia rápida. Então, você já malhou, já fez seu exercício, é bom que depois essa energia rápida. Pode dar uma queda de glicose depois, talvez nem perceptível, pode, mas você já fez o exercício, sem problema, tá? Celulite e estria, musculação melhora isso, ou causa isso, né? Depende, vamos lá. Celulite, gente. Alguém sabe me dizer algum tratamento para celulite? Parar de beber refrigerante. Parar de beber refrigerante, é um deles. E que açúcar, pode levar a engordar. Mas olha só, gente. Qual que é a minha mensagem aqui? A celulite nada mais é do que uma pessoa que tem células de gorduras grandes, certo? Quanto mais ela engorda, mais as células de gordura, chamadas de postos, vão crescendo. Então, exatamente esses buraquinhos aqui, ó, essa casca de laranja aqui, são as células de gordura que não se encheram de gordura, certo? Então, para tratar isso, basta a pessoa emagrecer. Não adianta passar o cremezinho, aquelas coisas lá, tá? Porque o creme é só para desidratar. Desidrata a pele, dá uma uniformizada na pele, disfarça, mas depois que você se reidrata, vai voltar a uma normal de novo. Então, celulite é emagrecer. E eu recomendo emagrecer sempre fazendo exercício aeróbico conciliado com a musculação. Eu sou um defensor da musculação, tá? Então, mesmo aquelas pessoas que não querem emagrecer, a musculação tem outros benefícios que eu recomendo fazer. A estria. Sabe alguma mágica para tirar? Pode falar, Lu. Tinha aqueles cremes antigamente que vendiam em farmácia. Como é que é? Aqueles cremes passados para tirar isso. Creme. O que o creme faz, gente? O creme, ele só dá uma disfarçada na estria. O que ele faz? Ele clareia os dois tecidos aqui, ó. Esse tecido aqui normal que a gente tem, a gente chama de tecido epitelial. Esse tecido aqui de estria é o tecido que está por baixo do tecido epitelial, chama de tecido conjuntivo. Na verdade, é uma lesão mesmo do tecido epitelial, onde o tecido conjuntivo sobe e cicatriza, certo? Toda cicatriz que vocês têm, seja de estria ou seja de machucado, cortado, é o tecido conjuntivo, tá por baixo. Esse tecido nunca mais vai sair
for através de cirurgia, infelizmente. O que o creme faz então? Ele clareia a pele, tanto tecido conjuntivo quanto epitelial, para dar uma mascarada, mas não tira não. Quem fica passando colágeno. E aí o colágeno entra lá na prevenção, né? Pode ser. Então, mais uma vez, depois que você dá dele. Tem um processo. Quanto mais você tem oscilação de peso, para mais ou para menos, não, né? Mas para mais de forma rápida, seja engordar ou seja hipertrofiar, dependendo do seu tecido epitelial pode não aumentar e vai se romper. Diga. Tem um processo estético mais atual agora, que é um pigmento que coloca na estria para mascarar, tipo uma tatuagem. Aí faz lá uma pigmentação para disfarçar. Disfarçar. E aí já faz as coisas. Pode ser. Fiz a caminhada, a pessoa chega lá, lembra, quanto tempo depois eu tenho que esperar de fazer uma caminhada, ou academia, eu quero emagrecer, para mim fazer uma refeição, ou mesmo para mim beber água. Tem pessoas que passam uma hora depois, e aí sim ela vai beber água. Porque se eu comer ou se eu beber depois, eu vou engordar. Quanto é o tempo? Vocês sabem? Eu sei, 30 minutos para ingerir. Água é o tempo todo. Água durante o tempo todo, antes, durante, depois, que manter uma boa hidratação. Então, imediatamente pode beber. É essencial a defesa da fonte de câncer. E a comida? Depende do objetivo, né? Depende do objetivo. Se ela quer emagrecer, se ela quer ficar forte, se ela quer melhorar, deve ser imediatamente depois também. Por quê? Se ela quer ficar forte, tem estudos que mostram que os primeiros 30 minutos pós-exercício, para quem faz musculação, é o período mais absortivo. É o ideal para vocês tomar um suplemento. É a parte em que o corpo de vocês conseguem aproveitar mais o suplemento. Quanto mais tempo se passa, menor vai ser o potencial de absorção do seu intestino. Então, os 30 primeiros minutos da musculação, depois da musculação, é o melhor período para fazer a refeição hiperproteica, seja através de whey, seja uma carne, que seja, tá? E também carboidrato, para repor energia. Quando eu quero emagrecer, se eu passar uma hora depois de fazer o exercício, seja caminhada, seja corrida, sem alimentar, eu vou ter níveis excessivos de um hormônio que causa a quebra da massa muscular. Tem algumas pessoas que sabem que é o cortisol. Então, mesmo que seja para emagrecer, imediatamente após o exercício, você deve fazer uma refeição para repor energia. Só que não é repor além da conta, não. Você não vai chegar nessa casa comer um bolo formigueiro, não, né? Vai ser uma coisa só para repor energia do exercício. Porque se você não repor, vai começar a queimar a massa muscular. E isso vai futuramente levar você a ter um metabolismo mais lento, que vai ter dificuldade de ter resultado e pode até te levar a engordar. É o que coloca os 20 minutos aqui até chegar em casa eu tenho que nada. Mas enfim, o que eu quero dizer é que hidratação e alimentação, independente do objetivo, claro que tem a quantidade de o quê? Para isso, existe nutricionista. Deve ser o mais próximo possível do termo do exercício. Ok? Tá tranquilo, gente? Tá. Não sei, eu não tenho esse luxo, né? De depois de almoçar poder assistir lá o Globo Esporte, o Globo Esporte. Deitar, faça a refeição e deita. É uma prática, alguém faz isso? Eu queria, mas eu não tenho oportunidade. Existe algum problema em fazer isso? É bom, né? Sono, pega 40 minutos, te dá um vigor maior para você trabalhar e tal. Só que o ideal seria se vocês dormissem na cadeira. Ou então, esperam um tempinho. Por quê? Quando você se alimenta, gente, vocês fazem o processo de mastigação, e o simples fato de vocês mastigarem já estimula um músculo aqui, ó, na porta do estômago, chamado esfíncter. É um músculo que se abre para que tudo aquilo que você comeu caia no estômago, seja líquido, seja sólido, e depois ele vai se fechar para que não volte, né? Só que ele não se fecha de uma vez, não. Então você acabou de almoçar, mastigou, estimulou o esfíncter a abrir, engoliu toda a sua pratada de feijão, arroz, feijoada, o que seja, caiu no estômago. E aí você foi e logo em seguida deitou
que acontece então? O que a gente imagina? Virou de lado, né? Volta então um pouquinho de comida, volta um pouquinho de suco gástrico, né? Sabe o suco gástrico que faz a digestão, que é ácido. Chega até um nível de acidez igual uma soda cáustica. Então, o fato de você deitar depois, você pode fazer com que esse ácido volte um pouquinho, através desse canal aqui, ó, que a gente chama de esôfago, que liga a boca até o estômago. E esse esôfago, ele não tem digamos que a proteção que o estômago tem. O estômago, ele é revestido por duas substâncias lá que protegem contra esse suco gástrico. Então, não consegue lesar, fazer qualquer tipo de machucado no estômago, não. Só que o esôfago não aguenta. Então, às vezes, a pessoa nem sente nada. Só que aí ela almoçou, 5 horas da tarde, ela vem no dragão, de tanta azia. E por quê? Aí ela fala, ó, mas eu não comi nada, eu não comi abacaxi, não comi limão, não comi nada ácido, por que eu estou tendo azia? Simplesmente, provavelmente, porque a pessoa se deitou, o suco gástrico voltou um pouquinho, machucou ali o seu esôfago, e você não vai sentir na hora, você vai sentir no final do dia, certo? É uma prática comum que às vezes tem que se atender, ter mais atenção. Sabiam disso? Não? Mas engorda? Pode ser isso, entendeu? Quem quer foi? Ele quer saber se engorda. O quê? Não ia. Não engorda não. Chegamos no ponto, né? Não. Eu não vou fazer braço. Meu braço está chegando quase aqui. Olha a mulher chega. Olha aqui, você está doido. O braço está do tamanho do seu. Não vou fazer braço, não quero ficar forte. Não quero largar nos ombros. Todo dia. Fica forte? Quem acha que fica? Quem acha que não fica? Quem não acha nada, não levanta a mão. Ficar forte pode ficar, porém, precisa de ajuda, ou de suplemento, ou de aplicação de hormônios, né? Os anabolizantes. Por quê? A mulher, gente, ela não tem um hormônio que estimula o crescimento muscular. É um hormônio masculino, testosterona. A mulher tem um hormônio feminino, progesterona, estrógeno. Então, tem muito pouca quantidade de testosterona. O homem tem 10 vezes maiores quantidades do que a mulher. Então, por mais que a mulher malhe para tentar ficar forte, ela pode conseguir pesar, ela pesar de vez igual ao homem, tentando ficar forte. Ela pode conseguir um pouquinho de resultado, mas nunca um resultado igual ao homem. Pergunta os homens aqui, é fácil ficar forte? Eu, pelo menos, não acho não. Morro de malhar, morro de controlar minha dieta. Não é fácil, que diria as mulheres. Então, não fica forte, tá? Pode malhar pesado, que não vai ficar forte. Pode ter um aumentozinho mínimo, mas sem chance. É aqui de pronto. Para ficar forte, tem que fazer igual a nossa amiga Graciane Barbosa, né? Ou qualquer outra paniquete que vocês acham lá que simplesmente é de malhar, não é. Elas dão um hormônio masculino. Vocês acham que as pernas delas Ou faz operação com silicone também, né? ou silicone e com periodicidade, né? Então, essas mulheres aí, ó, essas mulheres fortes, bombadas, parrudas, é com a ajuda de hormônio, gente. Não tem jeito, tá? Só pra vocês terem uma noção, Nicole Valls, ex-paniquete, vocês conhecem? Essa é uma vídeo. Como foi esse serviço dela?